Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Negócio fechado, a dona do Burger King compra a Starbucks no Brasil por 120 milhões de reais. A Toyota anuncia uma nova fábrica em Sorocaba para aumentar a produção de veículos híbridos. A Nvidia ultrapassa a Apple e supera os 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Saiba os últimos detalhes do apelo de Elon Musk para um bônus multibilionário da Tesla. E conheça os novos robôs do Mercado Livre que começaram a operar no Brasil. Eu sou Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Zamp, a dona do Burger King no Brasil, anunciou que acertou a compra das operações da Starbucks no país por 120 milhões de reais. A South Rock, que é a controladora da rede de cafeterias no país, quem acompanha o Business sabe, pediu recuperação judicial no final do ano passado com dívidas que chegam a quase 2 bilhões de reais. As negociações vêm acontecendo desde fevereiro e já eram comentadas e esperadas pelo mercado. Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a Zamp, que é controlada pelo fundo árabe Mubadala, afirma que a efetivação do negócio ainda depende da análise e da autorização do judiciário, que transita o processo de recuperação judicial da operadora da rede de cafeterias no Brasil. A companhia escreveu ainda que, em função dessa RJ, vai comprar a operação em um processo competitivo de propostas fechadas e poderá cobrir ou igualar eventuais ofertas de outros interessados nas cafeterias. Essa posição também vem associada a um direito de indenização caso a South Rock decida vender as operações para uma outra empresa. Na nota, a dona do Burger King e também da rede Popeyes diz que o preço de 120 milhões de reais está sujeito a ajustes para refletir termos como a quantidade de lojas adquirida, bem como o nível de estoque na data de fechamento do negócio. A South Rock opera 140 lojas da Starbucks e desde o início dessa recuperação judicial, que vocês têm acompanhado desde o ano passado aqui no Business, mais de 50 lojas foram fechadas no Brasil. E tem novos funcionários no Mercado Livre, mas são funcionários um pouquinho diferentes aí do habitual. A empresa passou a operar com um sistema de robôs em um dos centros de distribuição de Cajamar, como vocês estão vendo aqui no telão. E tudo para ganhar aí mais agilidade no processamento de pedidos. Os investimentos nessa tecnologia estão dentro do pacote de 23 bilhões de reais no Brasil, que serão investidos apenas neste ano. Inicialmente estão em operação 100 robôs, que mais parecem aspiradores robôs, né? Todos aí de amarelos. O ganho de eficiência promete ser grande. No caso do Mercado Livre, vai significar uma redução de 20% no tempo de separação das mercadorias compradas pelos clientes via internet, o que acelera a entrega na casa das pessoas. Até o final do ano, a empresa espera ter quase 400 desses robôs aspiradores operando, com uma expectativa aí de alcançar 80 mil pedidos por dia. Porque o centro de distribuição lá em Cajamar, que inclusive o Business já esteve, movimenta cerca de 500 mil pedidos por dia, ou seja, são quase 345, 347 pedidos por minuto. É muita coisa, é uma operação gigantesca mesmo. Esses robôs do Mercado Livre aqui carregam até 600 quilos de cada vez e circulam na velocidade de 2 metros por segundo. A autonomia da bateria dessa turma aí é de 8 horas e quando acaba, o próprio robô volta sozinho para a base de carregamento. Além desse benefício de tempo, os robôs diminuirão a distância percorrida pelos humanos dentro dos CDs em cerca de 70%. A empresa tem 10 centros de distribuição no Brasil.
O Mercado Livre, fundado na Argentina, cujo principal mercado é o Brasil, segue o modelo da Amazon. Estou falando aí de 100, de 400 robôs no Mercado Livre. A Amazon tem cerca de 800 mil robôs atualmente operando pelo mundo. O que a Amazon e agora o Mercado Livre querem é agilizar a entrega de produtos ao cliente final, porque sabe que hoje essa é uma das maiores exigências dos consumidores. Comprou, tá na mão, mas agora também com a ajuda dos robôs. E olha, aconteceu o que se esperava. A NVIDIA superou os 3 trilhões de dólares pela primeira vez em valor de mercado e ultrapassou a Apple. Só a Microsoft e a Apple tinham batido aí essa marca na história de chegar a esse valor, que é um valor surreal, Desde a última semana, a fabricante de chips para games e inteligência artificial é a segunda maior empresa do mundo, atrás apenas da Microsoft. Aí, depois de um ano de crescimento avassalador, impulsionado pela demanda pelos chips de AI. A NVIDIA tem 80% do mercado de chips que suportam aí o grande poder de processamento dos algoritmos de AI. Acontece que os investidores têm olhado cada vez mais para as ações da NVIDIA à medida que gigantes como o Google, a Meta, a Microsoft gastam bilhões de dólares nos chips da fabricante sem indicação de que esses gastos vão diminuir a curto, a médio prazo. Os chips da NVIDIA estão por trás de modelos de AI que o CEO, o Jensen Huang, afirmou que vão impulsionar aí uma nova revolução industrial, que basicamente vai transformar, segundo ele, os negócios com recursos que aumentam a produtividade. A Microsoft justamente tinha batido esse valor, tinha batido o valor da Apple meses atrás, porque fez uma atacada de mestre aí ao investir 13 bilhões de dólares na OpenAI, a dona do ChatGPT. Com isso, ela dominou a tecnologia e se tornou sinônimo de AI no mercado. Mas agora, quem está atrás não é mais a dona dos iPhones, não, e sim a NVIDIA, e já há uma aposta no mercado. Será que a NVIDIA vai passar logo mais a Microsoft e se tornar a empresa mais valiosa do mundo? A gente vai seguir acompanhando. Vamos para o mercado automotivo, porque a japonesa Toyota, que em 2023 foi a maior vendedora de automóveis no mundo, vai ter uma nova fábrica de veículos em seu complexo industrial em Sorocaba, no interior de São Paulo, onde trabalham 3.500 funcionários. A partir de agora, todos os carros produzidos pela Toyota no Brasil terão uma versão híbrida, que é uma especialidade da montadora, que é pioneira aí no lançamento de híbridos movidos a etanol no país. Essa nova fábrica deverá aumentar em 50% a capacidade atual da instalação na cidade, segundo o presidente da montadora no Brasil, o Evandro Maggio. Atualmente, essa unidade produz 170 mil carros. Com a extensão, a expectativa é montar 270 mil veículos. Nessa unidade, a companhia produz modelos como o esportivo Corolla Cross, incluindo a versão híbrida Flex e o hatch Yaris. Com a nova construção, segundo o Maggio, a Toyota vai ter condições de montar baterias para veículos híbridos Flex no Brasil nos próximos anos. Em março, a Toyota anunciou um investimento de 11 bilhões de reais nos próximos anos até 2030 no Brasil. É o maior pacote de investimento da história da operação da Toyota no Brasil, que já soma aí 66 anos. Desses 11 bilhões de reais, cerca de 5 bilhões serão usados nessa expansão de Sorocaba e também para transferir as operações de Indaiatuba para o complexo, além do lançamento de 2 carros, sendo um compacto híbrido em 2025. E ele voltou ao topo. Estamos falando de Elon Musk, que novamente é a pessoa mais rica do mundo. Ele apareceu em primeiro lugar na lista do ranking de bilionários da Forbes, com uma fortuna aí estimada em 210 bilhões e 300 milhões de dólares. Se a gente converter, dá mais de 1 trilhão, dá 1 trilhão e 95 bilhões de reais.
Elon Musk superou o francês Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH, dono da Louis Vuitton, e ele quer mais. Elon Musk escreveu em sua rede social para os acionistas da Tesla votarem a favor de um pacote salarial da sua Tesla, que é um bônus multibilionário. Esse bônus aí virou uma novela. Vale 46 bilhões de dólares, é um acordo salarial já decidido em 2018 e considerado aí o maior de todos na história corporativa. Esse pacote vincula a remuneração de Musk, que diz que não tem salário na Tesla, a metas de desempenho, como o preço das ações da montadora, lucratividade. Acontece, estava tudo muito bonito, até que foi bloqueado pela Justiça dos Estados Unidos, depois que uma juíza derrubou o pacote, porque um acionista foi lá questionar a forma como esse pacote bilionário foi aprovado. Na decisão que bloqueou, a juíza entendeu que Elon Musk exerceu controle indevido sobre o conselho da empresa, já que ele tem aí uma fatia minoritária, ele tem 20,5% da empresa. E essa juíza descreveu Elon Musk como um CEO superstar, dizendo que não ficou provado que o pacote era justo. Além disso, ela disse que Musk tinha extensos laços com funcionários encarregados de negociar esse prêmio salarial. A votação geral vai acontecer de forma virtual no próximo dia 13 de junho e nós aqui do Business vamos seguir acompanhando. E Jeff Bezos vendeu mais ações da sua mina de ouro à Amazon. Ele está vendendo ação mesmo, Só que desta vez foi anunciado para onde irá boa parte dessa venda. O fundador da Amazon vendeu 1.100.000 ações da gigante num período de 2 dias no fim de maio, agora. Mais da metade dos recursos vão ser destinados aí para uma pré-escola sem fins lucrativos que ele fundou. Ou seja, é filantropia. 117 milhões de dólares da venda realizada em 30 de maio vão para financiar aí o Day One Academies, que é uma rede aí de pré-escolas temáticas que tem instalações no Texas, na Flórida, tem em outros estados americanos também. O restante dos recursos levantados com a venda das ações não foi divulgado. Jeff Bezos tem 60 anos e é a terceira pessoa mais rica do planeta. Está perdendo ali pro Elon Musk, que a gente acaba de comentar, depois o Bernard Arnault, e aí vem ele, que tem uma fortuna aí estimada de 203 bilhões de dólares, segundo a Forbes, o equivalente a quase 1 trilhão de reais. Quase não, passou de 1 trilhão de reais. Desde fevereiro, Bezos tem vendido ações da Amazon no valor aí de 8 bilhões e 500 milhões de dólares. Ele não se desfazia das ações desde 2021. Por quê? E por que está conseguindo aí o tanto dinheiro, Porque a Amazon vem numa boa fase, com melhor crescimento de vendas online desde o início da pandemia. As ações da Amazon mais que dobraram desde o final de 2022. Há uma discussão no mundo sobre o modelo ideal de trabalho, seja presencial, remoto, híbrido, e também a quantidade de dias por semana que as pessoas poderiam trabalhar. A Samsung, na Coreia do Sul, tomou uma medida severa aí de 6 dias por semana, podendo escolher sábado ou domingo, para os executivos para compensar o ano anterior de queda no lucro. Tem também o movimento inverso, o 4-Day Week. É uma organização sem fins lucrativos que propõe uma semana de 4 dias de trabalho. Dias atrás, um estudo feito por eles no Brasil indicou um aumento de produtividade e redução no estresse. Vamos entender um pouco como é que funciona? A gente vai conversar nesse momento com a Renata Rivetti, diretora do 4-Day Week Brasil. Renata, obrigado pela presença aqui no Business. Como é que a semana de 4 dias de trabalho pode ser produtiva? Seja bem-vindo ao programa. Obrigada pelo convite, Bruno. Na verdade, é muito mais do que tirar um dia da semana. O projeto ele fala em redução de horas, mas o modelo dele é a gente trabalhar melhor. Das 8 horas trabalhadas, hoje a gente vê que produz menos do que 3 horas no modelo atual.
A gente tem muitas reuniões, momentos improdutivos, muito retrabalho, processos muito manuais, uma comunicação falha, né, um mau uso da tecnologia. Então, a ideia do projeto vem como um projeto de produtividade, para que a gente possa olhar esses ofensores hoje da produtividade e a gente faça mudanças no nosso dia a dia. Então, isso começou em 2018 na Nova Zelândia e a gente trouxe para o Brasil para tentar, então, discutir com algumas empresas como é que a gente pode trabalhar melhor, deixando essa improdutividade de forma reduzida no dia a dia. Como é que as empresas brasileiras têm visto aí a ideia de vocês? Eu acho que primeiro vem um lugar de dúvidas, né, em relação ao projeto, porque as pessoas pensam, se eu estou tão sobrecarregada, como é que eu vou conseguir reduzir um dia da semana? Mas quando a gente começa, de fato, a explicar qual o objetivo do projeto e como ele funciona, as empresas entendem que existe uma possibilidade da gente usar mais a inteligência artificial, da gente ter novas regras para as reuniões, né, talvez mais curtas, mais eficientes, para a gente trabalhar mais de forma assíncrona, para a gente, de repente, se comunicar melhor. Então, quando a gente começa a mostrar que a fase de planejamento ela é super importante, né? Não é só simplesmente o quintou, tirar a cesta, as empresas começam a entender que o obstáculo não é só mudar a nossa mentalidade, mas é como é que a gente de fato pratica mudanças para conseguir esse aumento da produtividade diária e a redução, né, das horas trabalhadas durante a semana. Agora, a gente está falando dos testes feitos no Brasil e divulgados há poucos dias. Como é que foram feitos esses testes no país e quais outros países também passaram por esses testes? Hoje a For The Week Global está em 16 países ao redor do mundo, né? Teve um grande piloto no Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Alemanha, Suécia, enfim, de diversos países. E para todos os pilotos existem acadêmicos acompanhando. Então, a ideia da pesquisa não é só uma percepção, e sim a gente de fato tem o apoio da Boston College, de algumas universidades em Londres, de pesquisadores acadêmicos ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente contou com a FGV-ESP também, para poder entender de fato, de forma quantitativa, o quanto que a semana de 4 dias é boa para o colaborador, né, em termos de saúde mental e bem-estar, mas também para a empresa, em termos de engajamento, retenção de talentos, atração de talentos, né, e produtividade. Então, aqui no Brasil, a gente tem 21 empresas com a gente no piloto e elas passaram por pesquisas, né, depois desses 3 meses de piloto, para tentar entender o que está acontecendo em cada empresa, né, os dados estão melhorando ou não. Ô Renata, esse tema está pegando fogo, né? Não no Brasil, mas em vários outros países, né? Um modelo ideal de trabalho. Eu abri essa entrevista falando de um caso, por exemplo, da Samsung, né? Que na Coreia do Sul, não no Brasil, né? Instituiu aí uma medida aí de até 6 dias de trabalho, né? Existe um modelo ideal de trabalho, Renata? Eu acho que não tem um modelo ideal, né? Eu estava agora em Austin, no South by Southwest, e muito se discutiu isso, não tem uma fórmula mágica, mas certamente o modelo do futuro do trabalho vai falar de mudanças, né? De flexibilidade, da gente ter pessoas em diferentes time zones, né? Então hoje com a globalização a gente tem que começar a pensar também nesse lugar de cada um estar num lugar. A gente vai passar por novas gerações com novos anseios. Então a gente vê, acho que 2 movimentos, como o da Samsung, mas ao mesmo tempo a gente vê grandes empresas, né, fora do Brasil, como a Unilever, a Lamborghini e até a Microsoft do Japão testando uma semana de 4 dias. Então, eu acredito que cada empresa tem que passar por pilotos, tem que entender o que funciona, o que não funciona para a sua cultura, para o dia a dia dela de trabalho. E eu acho que a principal mensagem é: precisamos aprender a trabalhar melhor com a tecnologia, com a inteligência artificial, com esse mundo pós-Covid, com novas gerações, para que a gente consiga, então, reduzir essa sobrecarga que a gente vive hoje, que tem impactado a nossa saúde mental. E quando a gente olha dados também de engajamento, hoje de produtividade são baixos, né? Não está bom para os colaboradores, não está bom para as empresas. Então, eu acho que a fórmula mágica não existe, mas a gente precisa de mudanças, né? E a gente tenta, então, trazer esse redesenho para que a gente possa trabalhar melhor. Mas a ideia de vocês é 4 dias de trabalho e os outros 3 de descanso, né? Não é aquela coisa dos 3 dias que o funcionário vai para casa, daí chega um monte de mensagem do trabalho no WhatsApp, um monte de e-mail, um monte de interação do trabalho. Como é que é esse? É 4 dias de trabalho mesmo, ali focado, é isso?
É isso, é aumentar de fato o foco, né, ter mais produtividade nesses 4 dias e ter esse dia extra de descanso para fazer coisas pessoais, o que também ajuda até no engajamento, porque hoje, nesses 5 dias que são os dias úteis, muitas vezes a gente está pensando em outra coisa, a gente está tentando resolver um problema doméstico, né? Então, essa ideia é de fato nos 4 dias eu focar mais. Mas as empresas que estão com a gente no Brasil, elas também deixaram sempre alguém de plantão na sexta, nenhuma delas fechou na sexta, né? Então, é interessante entender que isso também traz um lugar mais colaborativo, de se eu não tiver, tem outra pessoa do meu time que tá e tá tudo bem, ela vai ter as informações que precisa. Então, são novas formas da gente se relacionar e da gente trabalhar, mantendo os resultados, né? O modelo, ele sempre fala isso, manter os resultados, manter o salário e reduzir 20% do tempo hoje trabalhado. A gente está falando dos testes, eu queria que você falasse um pouco mais desses resultados, né? Lembrando que os primeiros resultados, eles foram computados em uma parceria com a FGV, você citou também a Universidade Americana Boston College, né? Que elaborou essa metodologia. Fala um pouquinho aí dos principais resultados aí desses testes no Brasil. Legal. A gente, em 3 meses de pilotos aqui no Brasil, a gente conseguiu alguns resultados super significativos, né? Aumento de mais de 60% na forma das pessoas acharem que executam o trabalho, né? Então, de perceber que elas conseguem cumprir melhor os prazos, elas estão mais focadas, elas se sentem mais engajadas. Aumento de 58% na criatividade, né? Então, esse dia extra que parece que é o descanso, de repente é quando também eu tenho ideias, quando de repente vem um momento do meu lazer que me traz um outro olhar que eu estava sobrecarregado, exausto, não tinha. Então, a gente vê, assim, para a empresa, resultados muito positivos. E quando a gente fala na saúde mental e bem-estar do colaborador, a gente também teve 82% de aumento na energia para realizar tarefas, 67% de redução na ansiedade, 62% de redução no estresse, mais tempo com a família, né? Mais de 78% para ter momentos mais com a família, com os amigos, né? Então, essa parte relacional também sendo impactada, e 44% diz que a relação com o gestor melhorou, né? Então, eu sinto que a empresa confia em mim, a gente está falando de uma forma madura de trabalhar, né? De quase que é um acordo, de eu te dou um benefício de um dia extra para você descansar, mas você se compromete mais nesses 4 dias. Então, a relação entre empresa e empregado também melhora, né? Então, quando a gente olha, a gente vê resultados bons, tanto para a organização, quanto para as pessoas e até para a gente como sociedade, né? Mais tempo para as pessoas cuidarem dos seus filhos, da sua própria saúde mental, da sua vida, né? Então, a gente ficou bem feliz com os resultados que a gente obteve nesses meses. Renata, você falou que a organização 4-Day Week surgiu na Nova Zelândia, né? Como é que surgiu a ideia aí dessa organização e como é que foi a sua entrada, né, coordenando todo o trabalho dessa organização aqui no Brasil? Em 2018, o Andrew Barnes, que é um empresário da Nova Zelândia, ele leu na The Economist esse dado, de que das 8 horas trabalhadas, era uma pesquisa, né, com os britânicos, a gente entregava 2 horas e 23 minutos somente de produtividade mesmo diária. E ele ficou muito intrigado com isso, né, e ele começou a tentar entender quais eram os ofensores da produtividade. E ele vê, então, muitas reuniões, a comunicação falha, né, como eu falei, um retrabalho, processos muito manuais. E aí ele faz uma proposta para o time dele, lá na Nova Zelândia. Vocês topam se dedicar mais, com mais foco em 4 dias e ter esse dia extra para descansar? As pessoas topam a ideia, fazem um teste durante 6 meses e os resultados são super positivos. Com isso, ele funda a 4-Day Week Global, né, que hoje é uma organização não governamental que tem tentado expandir essa metodologia ao redor do mundo. Eu vim acompanhando, né, o piloto do Reino Unido, alguns pilotos globais, e aí conversei com eles para entender, né, e a América Latina, vão trazer ou não? E eles gostaram muito também da minha empresa, a Reconnect, e acabamos fazendo essa parceria para a gente poder trazer o primeiro piloto aqui da América do Sul, né, começando aqui pelo Brasil, agora eles já estão falando com o Chile também, para tentar, então, entender funciona em todos os lugares e como é que vai ser, né, em culturas diferentes, em mercados diferentes. Muito bem, nós conversamos com Renata Rivetti, que é a diretora do 4-Day Week Brasil, falando aí dos testes realizados recentemente para ver se pega aí a semana de 4 dias no Brasil e em outros países também. Renata, obrigado, viu? Obrigada, Bruno.
E a dona da Zara comemora a alta demanda por roupas de verão no hemisfério norte, apesar do mau tempo que prejudicou as rivais. As ações do grupo de moda espanhol Inditex, que controla a Zara, que tem, evidentemente, a Zara é o maior negócio dela, né? As ações dessa empresa subiram 5,5% só em um dia da última semana. Foi o maior ganho desde março, depois que ela divulgou um início otimista aí para o segundo trimestre e vendas e lucros do primeiro trimestre que atenderam às estimativas de analistas. As vendas nesse início agora de trimestre, por exemplo, subiram 12%. As ações do grupo subiram mais de 16% só este ano e mais do que dobraram desde 2022. A empresa teve um lucro de 1 bilhão e 600 milhões de euros nos 3 meses até dia 30 de abril. Lá é ano fiscal, então por isso que eles fazem de uma maneira diferente, como aqui no Brasil. Com isso, a companhia tem impulsionado aí os investimentos tanto em lojas quanto logística. O grupo colocou um plano para gastar 2 bilhões e 700 milhões de euros neste ano para melhorar as unidades físicas pelo mundo, para melhorar a tecnologia e também aumentar a capacidade logística. Até o segundo semestre de 2025, a varejista espera ter mais de 670 mil metros quadrados de espaço de distribuição. E tudo isso por quê? Porque estoque parado dá prejuízo. A rival sueca H&M, por exemplo, enfrenta um acúmulo de estoque que precisa ser liquidado e, para isso, negociado com desconto nas lojas. A Zara, já há um bom tempo, tem se destacado aí no setor de moda, uma variedade de opções de roupa e também prazo de entrega rápido. Lembra da nota que eu dei, que a gente falou aqui do Mercado Livre, né? Que é a Amazon, o Mercado Livre, todo mundo quer entregar rápido porque é um desejo do consumidor. A Zara está conseguindo fazer isso também. Até metade do ano, portanto, até agora, a marca, a dona Zara, só tem motivos para comemorar. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua confiança. Sempre reforço também que o nosso encontro é aos sábados, às 3 da tarde. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.